Olá, meus queridos. Hoje nós vamos estudar sobre os tipos de clima que existem no mundo, certo? Bom, esse conteúdo ele está no tema 2 da unidade 5 do seu livro de geografia. Vamos lá? Aqui é só uma imagem, né, para mostrar para vocês os diversos tipos de clima que existem. E para que ocorra um determinado tipo de clima em um determinado lugar, para a existência, né, de todos estes climas, equatorial, tropical, subtropical, ocorrem aí alguns determinantes, que são os fatores que influenciam a formação de um tipo de clima, que é a distribuição de irradiação da luz do sol, deslocamento das massas de ar, latitude, longitude, maritimidade, continentalidade e correntes marítimas. Então, estes fatores eles vão estar influenciando diretamente a formação do clima de um determinado local, certo? O clima equatorial. Aqui já são os tipos climáticos, tá bom? O clima equatorial. Ele é um clima que está localizado nas áreas dos hemisférios norte e sul, próximos à linha do Equador. Daí nós já compreendemos que é um local que vai ter um clima quente, né? Pois é. As características do clima equatorial são altas temperaturas e índices de umidade e pluviosidade elevados, clima quente e úmido e abundância de chuvas. Se você observar no mapa da página 128 do livro de vocês, vocês verão que aqui no nosso país nós temos uma região com esse tipo de clima, né? E aí eu queria muito que vocês observassem, tá bom? Aqui é uma imagem do clima equatorial. E o clima tropical. Bom, o clima tropical, ele se localiza nas áreas concentradas entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. As características desse clima vai ser verão quente e chuvoso, inverno seco e ameno e variações na umidade. E uma observação, né, muito importante desse clima é que ele é o clima predominante aqui do nosso país, né, predominante do Brasil. Mas além do Brasil, nós vamos ter os continentes que terão esse tipo de clima, que serão África, América Central, Ásia e Oceania. E o Brasil, né, aí dentro da América do Sul. Aí aqui tem algumas imagens, né? Imagens de praias belíssimas. O clima subtropical. Bom, o clima subtropical, ele se localiza nas áreas situadas entre as zonas tropical e polar, partes da América do Norte e da América do Sul, da Ásia e da Oceania. E as características desse clima vai ser temperatura anual inferior a 18 graus Celsius, estações do ano bem marcadas, né? Aquelas estações do ano bem definidas, primavera, verão, outono, inverno. O verão vai ser bem quente e o inverno frio, tá? E as chuvas elas serão bem distribuídas. E esse clima subtropical, ele fica mais falando aqui de Brasil, ele fica mais na região sul do nosso país. Aí aqui a gente tem algumas imagens, né, do clima. Aí vamos para o clima mediterrâneo. Bom, o clima mediterrâneo, ele se localiza na região do Mar Mediterrâneo, sul da Europa e norte da África, Austrália e sul da África,
oeste da América do Norte e da América do Sul. E uma característica desse clima, as características desse clima serão umidade e temperaturas amenas no inverno e o verão bem seco, né? A gente vai ter países como Austrália, Estados Unidos e Chile que vão ter esse tipo de clima. Aqui algumas imagens. Clima temperado. O clima temperado, ele se localiza nas áreas situadas entre os trópicos e os círculos polares. Europa, partes da América do Norte e do Sul, da Ásia e da Oceania. As características desse clima, né? Temperaturas tendem a ser amenas, estações do ano bem definidas, com verão quente e inverno frio e chuvas bem distribuídas, né? Então, esse tipo de clima, ele vai ter as estações bem definidas, primavera, verão, outono e inverno. E as temperaturas, elas vão variar de menos 3 graus Celsius a 18 graus Celsius, né? Então, é um clima, digamos assim, bem razoável. Clima frio. O clima frio se localiza em regiões de alta latitude do hemisfério norte, regiões de altas latitudes do hemisfério norte. As características: vai ser o predomínio de massas de ar frias, invernos longos e rigorosos, baixas temperaturas e a presença constante de neve, tá? Esse clima, ele vai abranger aí regiões no norte da Ásia, da Europa, da América do Norte, certo? E, claro, né, vai ter a presença constante de neve. E as temperaturas, embora no período do verão, elas vão ser temperaturas amenas. Clima polar. Localização do clima polar, ele vai estar localizado nas regiões polares e as suas características, né? Pouca incidência de luz solar, frio extremo, neve praticamente todo o ano e baixa ocupação humana. Então, serão regiões em que não vai haver muita ocupação devido ao clima ser extremamente frio. Esse tipo de clima, ele vai ocorrer na Antártida, na Groenlândia, na Sibéria, no norte do Alasca, no extremo norte do Canadá e em parte da Islândia. Então, essa região ela é pouco habitada, pois a agricultura é praticamente inviável e as atividades cotidianas são dificultadas pela neve e pelo frio intenso. Então, essas características aí fazem com que as regiões não sejam muito habitadas. Clima frio de montanha. A localização desse tipo de clima vai ser diferentes latitudes e zonas térmicas do planeta, tá? As características vai ser ar rarefeito e baixas temperaturas e a presença constante de neve. Por que o ar rarefeito? Devido à altitude, né? Então, vai ser geralmente em zonas bem altas, né? Montanha, claro, e isso vai dificultar a respiração. Isso é ar rarefeito. Clima semiárido. A localização desse tipo de clima, diferentes latitudes e zonas térmicas do planeta. As características. Precipitação baixa, ou seja, chove muito pouco nessas regiões, mal distribuídas ao longo do ano, pouca chuva e uma distribuição irregular ao longo do ano.
As temperaturas são variáveis, altas na zona tropical e mais baixas nas zonas temperadas. As áreas semiáridas da Ásia Central e do Canadá e do sul da América do Sul, no caso a Patagônia, também vão apresentar baixas temperaturas. E o clima desértico? Bom, o clima desértico ele se localiza em diferentes latitudes e zonas térmicas do planeta. As suas características serão baixa umidade relativa do ar, alta amplitude térmica diária, ausência de precipitação, dificuldade de adaptação da flora, da fauna e dos seres humanos. Na região de clima desértico, as chuvas são escassas e a baixa umidade do ar contribui para a formação de desertos que podem ser quentes, como o deserto do Saara, na África, ou frios, como o deserto do Atacama, no Chile. Tá? Então, a gente, quando fala em clima desértico, deserto, a gente só imagina aqueles desertos quentes, com areia, né? Mas, além deles, nós temos também os chamados desertos gelados, né? Que, no caso, é o deserto do Chile. Bom, nesse tipo de clima também, clima desértico, a amplitude térmica diária é grande e a vida de plantas, animais e seres humanos se adapta a condições extremas. Bom, meus queridos, é isso. Eu gostaria que vocês dessem uma lida também no tema 2 para aumentar aí o conhecimento e, claro, também vocês podem procurar outras fontes.